Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, estudaremos a lição de número 6 do segundo trimestre com o tema O Ministério de Apóstolo. Nessa lição, estudaremos sobre o ministério apostólico e veremos a definição do termo, sua aplicação, o colégio apostólico, o apostolado de Paulo e também a atualidade deste ministério. Quer aprender mais sobre este importante assunto? Então permaneça assistindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? A palavra apóstolo traduz o grego apóstolos, que significa mensageiro ou enviado. O grego apóstolos deriva do verbo apostelen, que significa enviar, remeter, ou, num sentido mais específico, enviar com propósito particular. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. A verdade prática nos diz: o dom de apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. O objetivo geral de nossa lição é mostrar a importância do ministério apostólico do Novo Testamento. Os objetivos específicos da nossa lição de hoje são três. Primeiro, investigar biblicamente o colégio apostólico. Segundo, retratar o ministério apostólico de Paulo. E terceiro, avaliar a apostolicidade atual. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Efésios, no capítulo 4, versículos 7 ao 16. Acompanhe conosco. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do professor irmão Givanildo Hermano. Pai do seu irmão Givanildo. Pai do seu pastor, é um prazer estar aqui participando do programa hoje. O irmão Givanildo também é o apresentador do programa Instantes Finais, que vai ao ar. Quais são os dias, irmão Givanildo? De segunda a quinta-feira, às 22 horas e aos domingos, com 2 reprises, às 7 da manhã e também às 17h30. É o seu programa escatológico semanal, você não pode perder. E contamos também com a participação do professor irmão Jonas Santana. Pai do seu irmão Jonas. Pai, senhor, para Jonas Jackson. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 6, que tem como título O Ministério de Apóstolo. Estamos iniciando uma sequência de estudos sobre os dons espirituais. Semana passada nós encerramos os dons de elocução. Falamos aqui sobre o dom de profecia, o dom de línguas, dom de interpretação de línguas. E pontuamos naquele programa de que eram os únicos dons que não haviam vislumbres no Antigo Testamento, porque não houve derramamento do Espírito no Antigo Testamento com evidência inicial de línguas estranhas, mas ainda que não houvesse vislumbre no Antigo Testamento, mas podemos sim observar, e foi citado aqui no programa,
inclusive é enunciada até pelo apóstolo Paulo, né, no capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 19, o apóstolo Paulo vai fazer referência ali de uma profecia citada por Isaías, que está no livro de Isaías, no capítulo 28, versículos 11 e 12. E também, né, este dom é bem conhecido por conta de Atos, capítulo 2, o dom de línguas, né, e o dom de línguas que é manifestado ali no dia de Atos, no dia do derramamento do Espírito, dia de Pentecostes, cumprindo também a profecia lá de Joel, no capítulo 2, versículos 28 ao 30. Então, saímos da sequência de dons de 1 Coríntios, capítulo 12, os 9 dons, nós estudamos em 3 blocos, né? Dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. E agora entramos na relação de Efésios, no capítulo 4, versículo 11. E nesta relação, irmão Givanildo, nós começamos a falar sobre o apóstolo, né? É um tema bastante recorrente, né? É um termo que hoje tem sido dado neologismos, né? Tem se tido diversas interpretações equivocadas em torno deste dom, né? Então, faz-se necessário a gente trazer uma definição bíblica e o que é que o Novo Testamento aporta sobre este assunto. Então, inicialmente, irmão Givanildo, que definição a gente pode dar do termo apóstolo? Pastor Da Jackson e demais telespectadores, nós podemos dizer que o termo apóstolo, né, vem lá do grego de apostelo, que significa exatamente alguém que é enviado. Alguém enviado com uma missão especial ou com uma missão específica. E é muito interessante nós observarmos que, nós podemos observar que o próprio Jesus, ele também é chamado de apóstolo, né? Nós vamos perceber, por exemplo, lá na carta aos Hebreus, ou epístola aos Hebreus, no capítulo de número 3, o versículo 1, que o próprio Jesus é chamado de apóstolo. Diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, o apóstolo é aquele que é enviado com uma missão especial. Então, como Jesus, né, que é o modelo, padrão, maior exemplo de apostolado, aquele em que serve de modelo e de padrão para todos os apóstolos, Jesus foi enviado pelo Pai, veio à terra, veio ao mundo exatamente com uma missão específica. E é claro que também o termo se aplica a outras pessoas, como aos 12, e também se aplica àqueles que receberam um ofício específico de apóstolo nas páginas do Novo Testamento. No Novo Testamento, irmão Jonas, esse termo ele é muito amplo, né? Você tem, o irmão Givanildo introdutoriamente já mostrou de que a Bíblia aponta Jesus como apóstolo, né? Como apóstolo, em Hebreus 3, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação, considerei a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Como ele bem falou, né, é o paradigma, ele é o paradigma. Mas também o apóstolo no Novo Testamento, nós temos o termo sendo utilizado para o colegiado, que é algo que a gente vai tratar de maneira específica, para o colegiado, mas vemos também o termo sendo utilizado também para outros que não pertencem ao colegiado, sendo chamado também de apóstolos. Perfeitamente. Essa compreensão, pastor, o professor da Escola Dominical tem que deixar muito bem clara para os alunos, porque a palavra apóstolo, como já foi comentada pelo professor Givanildo Apostelo, ela vai ganhar significado de acordo também com o texto onde ela está sendo trabalhado. No caso, você tem Jesus chamado de apóstolo, que a palavra apóstolo, na verdade, significa enviado por alguém numa missão especial, como já foi mencionado aqui. Jesus é o modelo de apóstolo, mas nós temos também a palavra apóstolo sendo aplicada exclusivamente ao colégio apostólico dos 12. É o caso, por exemplo, de Marcos capítulo 3, versículo número 13, que é muito conhecido, que o texto diz assim: subiu ao monte e chamou para si o que ele quis e vieram a ele. E nomeou 12. Interessante que a palavra apóstolo aqui está sendo direcionada somente a 12 pessoas específicas. É o colégio apostólico, né? Mas também nós vamos verificar o seguinte, verificar que a mesma palavra apóstolo também vai ser utilizado para outros. É o caso, por exemplo, do apóstolo São Paulo, é o caso
de Barnabé também, que vai ser chamado de apóstolo, lá no capítulo 14, que a gente vai verificar isso, também em Atos dos Apóstolos, daqui para frente. Então, a palavra apóstolo usada para Jesus, enquanto modelo principal, a palavra apóstolo usada exclusivamente para o colégio apostólico dos 12, e a palavra apóstolo também sendo utilizada para pessoas como o apóstolo São Paulo, Barnabé e outros. Por exemplo, nós temos Romanos capítulo 16, versículo 7, também que vai mostrar a palavra apóstolo sendo utilizada. É interessante que o senhor citou Marcos, mas nós temos também um outro texto aqui em Mateus capítulo 10, versículos 1 e 2, ele diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para que os expulsassem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos, vejam que no versículo 1, eles são chamados de discípulos, né? E agora esses discípulos são separados, 12 discípulos, e vão agora serem designados apóstolos. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. E aí ele vai, a partir do capítulo, versículo 2, 3 e 4, ele vai dar a relação dos 12 apóstolos. Então, irmão Givanildo, isso fica bastante claro, inicialmente aqui, de que, primeiro, o maior de todos os apóstolos, Jesus, e o termo apóstolo aplicado exclusivamente ao colegiado. Exatamente. Aqueles 12, né, que tiveram o privilégio de serem chamados por Jesus. Jesus tinha milhares de discípulos, de pessoas, de seguidores, né? Os milagres, os evangelistas registram isso, que na ocasião dos milagres, por exemplo, da multiplicação dos pães, havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era muito comum Jesus ser acompanhado por multidões de pessoas que acompanhavam Jesus, mas havia um grupo seleto de 12 homens, que é bom nós lembrarmos isso, homens que foram escolhidos pelo próprio Jesus após uma noite de oração. E aqueles homens que eram de profissões diversas, haviam pelo menos 4 pescadores, havia Levi ou Mateus, que era coletor de impostos, tiveram o privilégio de serem chamados, vocacionados, escolhidos por Jesus para estar com ele durante o ministério terreno. Um período de aproximadamente 3 anos e meio, onde eles puderam aprender com o Mestre. É interessante que em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 20, Jesus deixa bem claro: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então aquele grupo ali era um grupo seleto, escolhido por Jesus para estar com ele durante o seu ministério, para que pudesse aprender com Jesus e para que depois fossem enviados. E nós vamos perceber que esses 12, a princípio, né, estão aprendendo com Jesus, ouvindo os sermões, as parábolas, vendo os milagres, depois eles são enviados de 2 em 2, aí a casa, aos filhos de Israel, aos perdidos de Israel, e após a ressurreição de Cristo, recebe essa incumbência de pregar o evangelho a toda criatura. Então nós vamos perceber que esse grupo seleto é chamado pelo próprio Senhor Jesus de apóstolo, que estiveram com ele durante o seu ministério terreno. Então, irmão Jonas, mas nós temos também o termo apóstolo no sentido geral da Escritura. Nós temos o termo aplicado a Jesus, temos o termo aplicado aos 12 e temos o termo também no sentido amplo, não é isso? No sentido amplo, com certeza. Inclusive, Romanos, pediu o senhor para a gente ler Romanos, capítulo de número 16 do livro aos Romanos, diz o texto sagrado a seguinte expressão, capítulo de número 16 e versículo 7. Saudai a Andrônico e Júnia, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo Jesus. Nós estamos vendo a palavra apóstolo sendo aplicada de maneira geral. Qual o sentido aqui de maneira geral? É todo aquele que é enviado em uma missão especial, aí realmente está se adaptando perfeitamente ao significado da palavra apóstolo. Todo aquele que é enviado em missão especial pode ser reconhecido sim como sendo um apóstolo. Por isso que Paulo diz, aqueles que se destacaram entre os apóstolos, né, para fazer uma diferenciação entre o colégio apostólico, que não tem sucessão apostólica, e utilizar a palavra apóstolo no sentido geral, dizendo que é aquele que é comissionado pela igreja e está sendo enviado. E bem interessante esse texto que o senhor citou, porque algumas pessoas utilizam esse texto, né, para tentar provar e legitimar, né, o ministério pastoral feminino e mostrar de que havia liderança
feminina no Novo Testamento. E aí cita o texto de Romanos 16 e 7, fala sobre Andrônico e Júnia, e a Júnia, né, e citando Júnia como apóstola, e sendo apóstola, autoridade, sendo autoridade, uma liderança na igreja do primeiro século. Só que esse texto ele é muito frágil para se estabelecer uma doutrina de uma liderança feminina, pelo menos pastoral feminina ou apostólica feminina no Novo Testamento. Isto porque nós temos dois grandes problemas aqui nesse texto. O primeiro grande problema é porque o nome Júnia, aqui traduzido na Almeida Revista corrigida por Júnia e traduzido na Almeida Revista atualizada por Júnias, esse termo no original grego é um termo que, dependendo do termo que vai ser utilizado, pode ser traduzido, pode ser um homem de mulher ou pode ser o nome de um homem, né? O termo no original grego, no Novo Testamento, da 27ª edição de Nestland, né, traduz, o termo que está ali é um termo masculino, não é um termo feminino. Embora a terminação aqui seja feminina, Júnia, porque aqui está pegando uma outra variante do texto grego, mas o texto grego lá está Júnias, né? Está se referindo a um homem. Então, há fragilidade muito grande nessa interpretação, é forçar a interpretação. É como pegar isoladamente um nome de origem estrangeira e tentar, pela terminação feminina, achar que é um nome feminino, quando no original o termo é masculino. Aliás, não é só o texto que aponta, né, para uma interpretação mais voltada para um homem, mas também o bispo de Salamina, em Chipre, Epifânio, que viveu no século mais ou menos IV, ele diz que Júnia era um homem que veio a ocupar o bispado de Apaneia da Síria. Então, nós temos tantos testemunhos históricos como o próprio texto grego, embora a tradução aqui da Almeida Corrigida favoreça a Júnia, né? Andrônico, e a Júnia, o texto no original vai apontar para o nome masculino, e a Almeida Revista Atualizada traduz como Júnias no plural. Então, esse texto não serve como fundamento para falar de apóstola, tampouco falar de ministério pastoral feminino, né, irmão Givanildo? Exatamente, porque nós vamos perceber isso, pastor, que primeiro que a gente não pode fazer uma doutrina de um texto bíblico isolado. E todas as recomendações do apóstolo Paulo, né, nas suas cartas, nas suas epístolas pastorais, que ele fala sobre as qualificações do diácono, do presbítero, sempre se dirigindo a homens, a pessoa do sexo masculino. Então, a gente não pode isolar um texto, até porque a própria terminologia aí mostra que se refere a um homem e não a uma mulher, embora que esteja terminando na nossa tradução da língua portuguesa, parecendo ser um nome feminino, mas tudo nos leva a crer que refere-se a um servo de Deus, a um homem que era também chamado de apóstolo. E falando agora, vamos falar agora do Colégio Apostólico, irmão Jonas. O que é que a gente já pode comentar sobre o Colégio Apostólico, os 12? Em primeiro lugar, sobre o Colégio Apostólico, tem um texto, Mateus, é um texto, um livro de, Lucas, né? Está errado. Lucas capítulo 6, e o versículo 13 diz assim, falando exclusivamente sobre o Colégio Apostólico. E quando já era dia, capítulo 6 de Lucas e versículo 13, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos. É interessante que depois de uma noite de oração, como já foi mencionado aqui pelo professor Givanildo, Jesus, dentre a multidão, porque Jesus tinha muito discípulo que seguia ele, mas ele escolhe, na verdade, 12 pessoas, somente 12, mais nada do que isso,
Depois que ele escolhe os 12, ele nomeia esses 12 como apóstolo. Então, o colégio apostólico, ele tem algumas características especiais. Em primeiro lugar, eles foram chamados diretamente por Jesus. É a primeira característica que esse colégio tem. Então, Lucas capítulo 6, versículo número 13. Outra coisa também, né, outra característica que é única, eles receberam autoridade espiritual. Autoridade espiritual para quê? Para curar os enfermos, ressuscitar os mortos. O exemplo claro disso é Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 10, começando do versículo 1 até o versículo 8, Marcos capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 15, e Lucas capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 9, mostrando que foram homens separados exclusivamente por Senhor, num número fechado, e é bom observar, porque lá em Atos dos Apóstolos, pastor, Atos dos Apóstolos, tem uma preocupação do apóstolo São Pedro, em Atos, no capítulo 1 e o versículo 21, que diz assim: é necessário que, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. O versículo de número 26 diz assim: e lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. É somente 12. Quer dizer, a igreja nunca teve a preocupação de dizer assim, vamos aumentar para 13, para 14, não. Esse colégio apostólico, ele é único e ele é singular. Então, esse é o critério apostólico. Então, desse critério, Paulo não é apóstolo. Mas não responde isso agora não, nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 6 com o tema O Ministério de Apóstolo. Mas antes de darmos continuidade ao nosso comentário, nós gostaríamos de apresentar aqui algumas obras dentro da nossa temática, né, já que o apóstolo é o enviado, é o missionário, e tem alguns livros que acho de grande relevância estar indicando para a leitura dos nossos irmãos. Nós temos este clássico aqui, A Cruz e o Punhal. Esse é um livro clássico que todo jovem da igreja deveria ler este livro, A Cruz e o Punhal. Nós temos também aqui Esforça-te para ganhar almas, de Orlando Boyer, também é uma grande obra que há de contribuir muito, né, nesta visão de missões, nessa visão missionária. Nós temos também o Totem da Paz, da editora Betânia, é outro clássico, é um livraço, você não pode deixar de adquirir e ler este livro. Além do livro Missão Ecúcuta, né, que é do pastor José Sátiro dos Santos, né, o trabalho ali que ele realiza ali na Colômbia, e temos também o livro O Homem que Deus Usa, de Oswald Smith. Aliás, todos os livros de Oswald Smith nós recomendamos aos irmãos que gostam, que são apaixonados por missões. São livros que realmente incendeiam a alma pela paixão missionária. E o último livro é um livro mais voltado para a história do movimento missionário, já que estamos falando do apóstolo, movimento missionário. Nós temos aqui este livraço também de Justo Gonçalves e Carlos Candossa Orlandi. Então, são excelentes obras que você não pode deixar de adquirir e ler, né? Porque adquirir só não é o suficiente, né? O importante é ler o livro também, né, irmão Jonas? Com certeza, pastor. Tem que ler bastante, porque ficar só na estante não funciona, né? Não funciona. Então, voltando aqui ao nosso comentário. Então, o senhor falava sobre o critério apostólico lá de Atos, capítulo 1, versículos 21 e 22, não é isso? Foi, justamente. Então, dentro daquele critério apostólico, Paulo não se encaixava. Não se encaixava. E antes disso, no bloco anterior, foi dito o seguinte, né? Nas características singulares do colégio apostólico, foram chamados por Jesus,
receber autoridade, alguém pode chegar e dizer assim, então também posso ser dessa mesma forma, mas não é bem assim, né? Bem assim, porque existem alguns critérios muito singulares, como por exemplo, Mateus capítulo de número 19, versículo 28, que fala justamente que esses discípulos vão assentar em 12 tronos, é o exemplo claro de Apocalipse capítulo 21, versículo 14, o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então já mostra a singularidade justamente para responder a pergunta do pastor, porque o critério que foi estabelecido, lê ele novamente lá em Atos dos Apóstolos, diz assim, capítulo 1 e versículo 21, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, olha o primeiro critério, desde o batismo de João, até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha dessa ressurreição. Quer dizer, esses dois critérios que estão sendo estabelecidos aqui, o apóstolo São Paulo não se encaixa. Quer dizer, não se encaixa para fazer parte do colégio dos 12. Mas isso. O apóstolo Paulo, ele é apóstolo, como ele mesmo vai dizer. Se eu não sou, vai dizer aos Coríntios, né? Se eu não sou apóstolo para os outros, mas pelo menos para vocês eu sou, porque vocês são um selo do meu apostolado. E é por conta disso, irmão Givanildo, que Paulo sofria uma grande perseguição. Paulo tinha primeiro um histórico, um passado muito nebuloso, né, que denunciava, né, que atentava contra ele. E a outra situação era a situação por não estar encaixado dentro desse critério. Isso fazia com que houvesse algumas resistências, tanto dentro da igreja gentia, quanto dos próprios judeus mesmo em aceitá-lo como um apóstolo. Exatamente. O fato de Saulo de Tarso haver sido um perseguidor da igreja, não é? Mas o que acontece depois ele teve um encontro com Cristo. E Jesus, não é, o chamou exatamente desde o chamado de Saulo, quando Jesus falou com Ananias, que ele fosse até a rua direita e procurasse por um homem de Tarso chamado Saulo. Aí Ananias quis resistir, não é? Porque ouviu falar quem era Saulo de Tarso, sabia que ele estava ali naquela cidade com cartas, com autorização para perseguir os cristãos. E é interessante que Jesus diz a Ananias, vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então a gente percebe que ele já foi escolhido com essa missão, com esse propósito de levar o nome de Jesus. E é interessante, para não deixar dúvidas alguma acerca do apostolado de Paulo, quando ele está escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, falando acerca da ressurreição, ele diz nos versículos 8 e 9, falando que Jesus apareceu a várias pessoas após a sua ressurreição, para dar autenticidade, para confirmar, para comprovar que realmente Jesus havia ressuscitado. Nos versículos 8 e 9, Paulo diz isso. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Paulo se considera como um abortivo como se fosse chamado fora do tempo, porque não fazia parte desse colégio apostólico, né, dos 12, do grupo dos 12. No versículo 9 ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos. Ele se considerava o menor. Aí ele diz que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Então, Paulo tem essa convicção. Inclusive, por conta das oposições que muitos líderes, judaicos principalmente, não reconheciam a autoridade apostólica de Paulo, era muito comum em suas epístolas ele sempre se identificar como apóstolo, né? Então, no início das suas cartas, ele diz assim, chamado para apóstolo, ou chamado apóstolo de Jesus Cristo. E ele deixa bem claro, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Então, embora Paulo não tenha tido essa oportunidade, ou este privilégio, digamos assim, de fazer parte do grupo dos 12, de ser uma testemunha ocular do ministério de Jesus, mas ele foi uma testemunha da sua ressurreição. Jesus apareceu para ele, ele foi chamado para apóstolo, né? E a maior prova disso é o seu ministério, a sua vida de dedicação à evangelização, à pregação do evangelho. As viagens missionárias que fez, ninguém pode duvidar realmente que ele foi chamado pelo próprio Jesus para ser apóstolo. E, aliás, ele faz a defesa do seu apostolado, ele faz em 1 Coríntios, capítulo 9, o capítulo inteiro, ele vai falar, faz a defesa do seu apostolado, ele faz a defesa do seu apostolado também, irmão Jonas,
lá aos crentes da Galácia, né, capítulo 1 e capítulo 2, também aos Gálatas, que ali eles, os judaizantes, né, que estavam ali no contexto, não aceitavam de forma alguma o apóstolo Paulo como apóstolo. Paulo teve também uma resistência dentro da própria igreja de Corinto, por isso que ele faz a defesa. Paulo foi resistido também na igreja de Tessalônica, né? Ele escreve, segundo Tessalonicenses, também mostrando, no final lá da epístola, a resistência que tinham ao seu apostolado. E ele escreve também ao jovem pastor Timóteo, que eu acho um texto fascinante, né? Que é 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículos 12 em diante, ele diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, Paulo tinha, irmão Jonas, em mente essa clareza de que ele era indigno até de ser apóstolo, mas Deus, por sua infinita misericórdia, como ele diz aqui nesse texto, se manifestou a ele, se revelou a ele, aí o caminho de Damasco, é o caminho da revelação de Deus na vida do apóstolo, e não só se revelou a ele enquanto salvação, mas se revelou a ele enquanto ministério também, porque ele diz assim, pondo-me no ministério. Perfeito. Por sinal, o livro de Gálatas, né? O apóstolo São Paulo vai deixar muito claro que a igreja vai reconhecê-lo como apóstolo, né? Reconhecê-lo como apóstolo e apóstolo dos gentios. Apóstolo gentil, lê esse versículo, acho que é um versículo muito interessante, capítulo 1 do livro de Gálatas, capítulo 2 e o versículo 7, quando a igreja reconhece esse ministério específico, porque, como o senhor bem mencionou, Paulo foi chamado pelo Senhor Jesus, mas também foi-lhe dado a ele o ministério, e um ministério específico. O professor da Escola Dominical pode verificar em Gálatas capítulo 2 e o versículo 7, diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E o versículo 9, fazer a leitura completa. E conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destra, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. O apostolado do apóstolo São Paulo é bem específico, e Paulo está dizendo, fui chamado, como dá em Gálatas capítulo 1, que até o senhor mencionou, pastor, Gálatas capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Há um chamado específico, e há um chamado específico para ser apóstolo e apóstolo do gentio. Mas, se o senhor permitir, capítulo 1, versículo 1, para não abrir margem para outra coisa, que Paulo diz assim, fui chamado por Deus, não por homem algum, mas é bom deixar claro que Paulo está fazendo menção do seu chamado específico, ele não está desprezando a autoridade da igreja de jeito nenhum. O exemplo claro disso é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, de Atos dos Apóstolos, versículo 4. Veja o apóstolo Paulo no exercício missionário, ele diz assim, e quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. É o apóstolo que no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 2, foi chamado para a obra missionária, a igreja enviou, porque funciona assim, é Deus quem chama, a igreja quem envia, e ele estava debaixo dessa autoridade, ao ponto de dizer, as igrejas estão sendo fundadas, mas os decretos não vêm de mim, os decretos vêm justamente lá de Jerusalém. Aí em Gálatas, quando ele diz assim, de maneira muito clara, fui chamado não pelo homem, ele está dizendo, olha, eu não fiz parte daquele colégio apostólico,
eu não estou dentro daquele critério, mas o meu apostolado é um apostolado específico chamado por Deus. E é um apostolado, irmão Givanildo, e o irmão Jonas tocou num assunto aí que eu acho que é bem interessante, é que, por exemplo, todo mundo sabe, os apóstolos tinham conhecimento de que havia algo diferente em Paulo, tanto que no encontro que ele tem lá em Atos, no capítulo 9, Atos capítulo 9 vai descrever isso, que depois que ele se converte, ele vai pregar o evangelho e Deus faz grandes maravilhas por meio dele, e Barnabé pega o apóstolo, se empolga, leva para o colegiado para apresentá-lo. Só que a Bíblia diz, lá capítulo 9 de Atos, continua descrevendo de que os gregos queriam matá-lo, os judeus queriam matá-lo e a igreja não acreditava nele, né? Já tinha levado muitas pessoas à morte. Exato. Então não esperaria que da noite para o dia as pessoas fossem, porque reputação se constrói com o tempo. Com o tempo, né? Exato. Então ele acaba saindo de cena, passa 14 anos, que é isso que ele descreve lá em Gálatas capítulo 1 e 2. E depois, quando Barnabé vai lá buscá-lo e levá-lo para a igreja de Antioquia, conforme Atos, capítulo 3, versículo do 1 ao 4, é ali que o Senhor revela que queria que separasse Barnabé e ele para a obra missionária. E aí, apóstolo, no sentido de missionário. E o mais interessante disso aí que o irmão Jonas fundamentou muito bem, foi que ele saiu para ser enviado pela igreja debaixo da autoridade da igreja apostólica. Exatamente. Então, é interessante que primeiro Barnabé vai buscá-lo, né? Para que ele pudesse estar lá em Antioquia, onde eles estavam ali, capítulo 11, né? Ensinando a palavra de Deus, e muitos creram, muitos se converteram, a igreja foi edificada. E no capítulo 13, aí vem um chamado específico para a obra missionária. Então, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, a princípio, qual era o desejo dele? Era pregar para os judeus. O desejo dele era chegar nas sinagogas, como ele fez isso aí muitas vezes. Chegava no sábado na sinagoga, começava a falar, provar pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Mas ele foi rejeitado pelos judeus. Os judeus não quiseram recebê-lo. E aí ele sente essa direção, esse chamado de Deus para pregar para os gentios. E aí, através das suas viagens missionárias, nós vamos perceber que ele prega em pelo menos 3 continentes. Ele pregou na Ásia, na África, pregou na Europa. Inclusive, o professor Jonas fez menção a um texto aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 7, onde Paulo diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Talvez alguém em casa não compreenda essa linguagem, né? Então, em outras palavras, Paulo estava deixando bem claro aqui que foi confiado a ele o evangelho da incircuncisão, ou seja, ele foi chamado para pregar exatamente para os gentios. Paulo pregou para judeus? Também pregou, mas o seu ministério de apóstolo, vamos dizer assim, de um missionário, aquele homem que tem um profundo amor pelas almas, um profundo desejo de ganhar almas, aquele homem incansável que sofreu por amor a Cristo, sofreu por amor ao Evangelho. É interessante que aquele zelo que ele tinha pela lei, pelo farisaísmo, quando ele se converte agora, ele transfere agora para pregar o Evangelho, para ganhar almas, para fazer a vontade de Deus. Então, ninguém pode negar isso, que embora Paulo não tenha sido um dos 12, não tenha tido aquele privilégio de estar com Jesus durante o seu ministério, mas foi uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo e tornou-se aí, como alguns teólogos costumam dizer, depois de Jesus, o maior homem que esse mundo conheceu, o maior pregador do Evangelho, o maior ganhador de almas. E dentre os muitos exemplos que nós poderíamos citar do apóstolo Paulo aqui, o seu zelo missionário, o desejo de Paulo de ganhar almas. Há um texto que eu gosto muito, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. É um texto que Paulo demonstra esse desejo. Alguém que estava pronto a sofrer pelo Evangelho, alguém que estava pronto, né, para sofrer por amor a Cristo. No capítulo 21 do livro dos Atos, a partir do versículo de número 8, a palavra de Deus diz: no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo
E ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar que não subisse a Jerusalém. Que coisa interessante. O profeta Ágabo pegou a cinta de Paulo. Se o Espírito Santo está dizendo que isso vai acontecer com o dono desta cinta quando chegar em Jerusalém. E os irmãos começaram a aconselhar Paulo, como que diz assim, olha, o Espírito Santo revelou, não vá para Jerusalém. Mas qual é a palavra de Paulo? Qual é a resposta de Paulo? O versículo 13, ele diz: Que fazeis vós, chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus Cristo. Então era alguém que tinha esse desejo de pregar o evangelho, de ganhar almas, né? De entregar-se a Cristo sem reservas. No capítulo 20, versículo 24, de Atos, ele diz: Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo, irmão Jonas, é o maior exemplo, é um dos grandes exemplos do dom de apóstolo, né? Do missionário, daquele que coloca o seu coração para levar a palavra aos lugares mais longínquos da terra. E ele pode-se dizer assim, alguém já disse, né, que ele seria o 13º apóstolo, 13º apóstolo. É claro que, exageros à parte, ele é um referencial para os missionários, né, pelo trabalho que realizou. Ele é referencial como mestre, ele é referencial como missionário. Mas, claro, sobre missionário, que é a aplicação específica aqui do termo apóstolo, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical, e nesta oportunidade estamos estudando a lição de número 6 com o tema O Ministério de Apóstolo. E nesse bloco ficamos de comentar, né, a aplicação do termo apóstolo como missionário, né, que é o termo que nós vamos perceber em todo o Novo Testamento. Falamos nos blocos anteriores que apóstolo, o termo aplicado diretamente à pessoa de Jesus, apóstolos, os 12, aplicado aos 12, ao colegiado. Falamos o termo apóstolo aplicado ao apóstolo Paulo, e aí vale destacar que o apóstolo Paulo, ele está debaixo do governo da igreja, foi citado aqui Gálatas, capítulo 2, versículo 7 ao 9. Ele tem o reconhecimento do seu ministério por meio da igreja de Jerusalém. Ele não era autônomo, não vivia solto, não, ele estava ligado à igreja de Jerusalém, e que o título de apóstolo como governo de igreja já não existe mais. Esse título foi aplicado exclusivamente aos 12 que Jesus chamou e separou. Hoje, o termo apóstolo, enquanto governo de igreja, não mais existe. Existe apóstolo como dom espiritual, que é o enviado, e que a gente pode entender, irmão Jonas, como o missionário dentro do nosso contexto. Esse entendimento, pastor, é de fundamental importância na Escola Bíblica Dominical. Por qual razão? Para entender aquilo que o senhor já está afirmando. Não é título eclesiástico, é o dom que está sendo e fica em evidência. E quem melhor não podia falar sobre isso que o apóstolo São Paulo, no capítulo 4 do livro dos Efésios, falando assim, concedeu dons aos homens, né? E fala do dom. Então, o dom de apóstolo, aplicado sim, a quem? Aos missionários. Quantos missionários? A gente podemos citar alguns dos mais conhecidos, né? Aqueles que se destacaram na história, é o caso de William Carey, que é o pai das missões modernas, né? Nós temos, por exemplo, o caso de Daniel Berg e Gunnar Wingre, que vieram aqui numa situação extremamente precária na época e desbravaram, na verdade, o Pará com a mensagem do Evangelho. Quando a gente vai se localizando, afunilando mais, trazendo mais para perto da gente aqui em Pernambuco,
os missionários que tiveram no sertão do estado, obreiros que foram verdadeiros apóstolos de Cristo para desbravar o sertão e trazer a mensagem do Evangelho aos rinchões mais distantes desse estado. Então, se observa o dom. Existe a função, existe o título eclesiástico em alguns e existe, na verdade, o dom, ficando muito claro, muito evidente, que é dom e não título eclesiástico. E lembrando de que esse título eclesiástico de apóstolo não existe, né? Porque quando se fala de apóstolo, irmão, vem logo à mente a autoridade eclesiástica, porque se foca muito o governo dos 12. Só que Efésios 4 está falando como dom. Então, isso se aplica a qualquer membro da igreja, qualquer pessoa na igreja que tem a vocação de levar a palavra, em especial os missionários. Exatamente. Nós vamos perceber que a grande tarefa da igreja é pregar o Evangelho. O desejo de Cristo é esse, que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Então, existem aqueles que são enviados para missões específicas, né? Os missionários transculturais, por exemplo, é um grande exemplo disso, que são enviados a outros países a pregar o Evangelho em outras culturas. O que é que a Bíblia nos diz em Atos capítulo 1, versículo 8, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, nós vamos perceber lá no capítulo 13 de Atos, Jesus chamando, né, através do Espírito Santo, falando naquela ocasião, chamando Barnabé e Saulo, para realizar as viagens. E nesses 2 milênios, nesses 2000 anos de história, o Espírito Santo continua chamando, vocacionando, capacitando e enviando pessoas para que o Evangelho possa ser alcançado, possa ser conhecido no mundo inteiro. Então, não resta dúvida nenhuma que nós podemos ter essa certeza que hoje muitos servos de Deus, como o exemplo dos missionários, aqueles que estão levando a mensagem do Evangelho, levando a mensagem da cruz para outros povos, para outras nações ou pessoas de outras culturas, para que o Evangelho de Cristo possa se expandir, para que a humanidade possa ser salva. E o interessante, irmão Jonas, é que no ministério do apóstolo Paulo, ele era o apóstolo que não edificava sobre fundamento alheio, ou seja, se ele chegasse em um lugar que alguém já tivesse anunciado o Evangelho, ele partia para outro lugar. Ele era aquele apóstolo desbravador, era aquele que ia pregar onde ninguém havia anunciado, diferente dos outros. Até porque lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz assim, olha, eu lanço o fundamento, então vejam como é que vocês edificam sobre o fundamento que eu lancei. Agora, eu fui chamado para lançar fundamento e não para edificar sobre fundamento alheio. Perfeito. Eu acho que isso é uma coisa extremamente bonita no ministério do apóstolo São Paulo. É dele saber a responsabilidade, o dom que ele tem, a responsabilidade, o chamado e dizer assim, eu não venho semear aqui onde já tem gente trabalhando. Quer dizer, ele é desbravador. Quer dizer, a ideia dele não é pegar o mais fácil, né? É fazer o seguinte, é abrir o caminho e dizer, fundar, foi para isso que Jesus me chamou. Por isso, capítulo 3 da primeira epístola aos Coríntios, ele diz assim, eu coloquei o fundamento, que o fundamento é? O fundamento é Cristo. E vejam como cada um edifica sobre esse fundamento. Está escrito lá no capítulo 3, do versículo 10 por diante, né, da primeira epístola aos Coríntios. Então, Paulo tem essa característica de, se sabe que aqui tem trabalho, então ele não vai, ele vai mais para frente, porque é lá que alguém está precisando, né? Eu sei que o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Paulo diz assim, ele olha para Bitínia, né? Ele olha para a cidade, deixa eu para não errar, Mísia e Bitínia, ele olha e diz assim, é ali que se precisa pregar. Quem diz não para ele é o Espírito Santo, né? Porque tem um trabalho específico na cidade de Troade. Mas quando ele está olhando para Bitínia e olhando para Mísia, o que ele está dizendo é o seguinte, ali não tem área, ou melhor, ali não tem gente que ainda não é crente, então é justamente para lá que eu quero ir. Mas Deus queria justamente colocar na cidade de Troade. Agora, um fato interessante, pastor e irmão Jonas, é que ele ia pregar o Evangelho, né? E às vezes começava até na casa dos irmãos, né? Como em Éfeso, por exemplo, pregou para a família de Lídia. Mas o que acontece? Depois que aquela igreja já estava estruturada, já estava estabelecida, ele deixava um obreiro ali responsável, né? Então nós vamos perceber isso, por exemplo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 3, ele diz a Timóteo, seu filho na fé, que foi companheiro de Paulo, e ele deixa Timóteo responsável pela igreja de Éfeso. Ele diz, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Então,
quem era que estava responsável pela igreja de Éfeso? Era exatamente Timóteo. Nós vamos também ver outro exemplo, Tito, capítulo 1, versículo de número 5, que ele deixa Tito responsável pela igreja de Creta. Tito, capítulo 1, versículo 5. Ele diz, por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então era aquele missionário incansável, que saía fundando igreja, que saía pregando o evangelho, mas que não abandonava aqueles crentes. Deixava o obreiro responsável para que ele pudesse se expandir e pregar em outras regiões. É por isso que ele é um paradigma, né? Porque o apóstolo Paulo, a gente percebe que ele tinha a vocação de ser pioneiro. Pioneiro, ou seja, não são todas as pessoas que Deus chama para fazer esse tipo de trabalho. Alguns, por exemplo, Paulo abria os trabalhos, cabia nas casas dos irmãos, depois ia lá, colocava obreiros e depois supervisionava, né? Todo o trabalho que ele fazia. Fundava e supervisionava. Para alguns obreiros iam já trabalhar em cima do trabalho que Paulo fundou. Para Paulo não, Paulo ia desbravar, ia cortar o mato, ia abrir clareira para pregar o evangelho. Perfeito, acho que alguns versículos que mostram muito bem isso. Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 16, aqui estava mencionando, capítulo 16, versículo 6 até o versículo 8, e a gente tem 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 14, somente para quem está em casa, deixa eu ficar isso muito bem anotado, o que é que Paulo está mostrando? Ele é desbravador, né? É aquele que chega, vamos fazer uma comparação assim, talvez seja uma comparação um pouco grossa, mas é entrar numa mata e dizer assim, aqui se precisa. Então é desbravar, é abrir caminho onde não tem caminho. E isso não é para todo mundo, pastor, como o senhor mostrou, né? Não é à toa que Paulo vai dizer assim, olha, um planta, né? Outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E Paulo tem essa compreensão que a obra de Deus não depende exclusivamente dele. Um planta, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. E é uma prova evidente que não é para todo mundo, que João Marcos não aguentou, né? Verdade. João Marcos pulou fora logo, voltou para a casa da mãe, porque eu acho que ele criou uma expectativa de obra missionária e quando chegou lá, quando viu que o negócio era difícil, ele disse, eu acho que ele parou, peraí, eu não pensava que obra missionária era assim não. E tem muita gente ainda achando que obra missionária é viajar, é fazer turismo. Acha o nome bonito, né, pastor? Acha muito lindo, mas quando se depara com a realidade, irmão Givanildo, é uma coisa completamente diferente. Inclusive é bom nós lembrarmos isso, né? Que existe o chamado coletivo e o chamado específico, né? Então, por exemplo, todo crente é chamado a pregar o evangelho. Pregar o evangelho, né, digamos assim, na sua cultura, na sua família, na sua região, todo crente tem esse privilégio de pregar o evangelho, é um chamado coletivo, mas fazer um trabalho missionário, um trabalho transcultural, nesse sentido, esse ofício ou esse ministério de apóstolo, alguém que é enviado, precisa de um chamado específico, né? Deus chama pessoas específicas, né, para trabalhos específicos. O texto áureo diz isso, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então significa dizer que nem todos são apóstolos, nem todos são enviados com essa missão, nem todos têm um chamado missionário transcultural. E pastor, vale mencionar também, o professor Givanildo falando aqui sobre a questão do chamado para ser apóstolo, quando se lê Atos dos Apóstolos, parece que Paulo se converteu num dia e no outro dia já estava como missionário. E não é bem assim, é por isso que tem que ler o livro de Gálatas, que ele vai dizer, 14 anos depois. Quer dizer, aqueles que Deus tem um chamado específico para eles, não vão de caráter imediato. Deus se encarrega de moldá-lo ao longo do tempo e prepará-lo para aquela obra específica que tem para aquela pessoa ali. Então não é algo de uma hora para outra, não, né? Ninguém vai ser encaminhado de repente. Deus prepara. Deus, além de vocacionar, vai preparando para os desafios que a pessoa vai encontrar lá na frente, inclusive para quem vai ser desbravador. E a nossa igreja ela tem realizado, né? Tem realizado missões urbanas nos bairros. Nós temos missões no interior do estado. Temos missões transculturais, né? Nós temos diversos casais de missionários que estão espalhados ao redor do mundo e onde a nossa igreja não chega como missionário,
a Rede Brasil tem alcançado, está chegando, e como resultado disso, né, nós temos visto aí mais de 20 mil pessoas que já se renderam aos pés do Senhor. Querido professor, como podemos ver, o termo apóstolo significa enviado. Este título foi atribuído ao próprio Cristo, aos 12, a Paulo, além de outros. As qualificações necessárias para ser apóstolo era ter sido testemunha ocular das obras, da vida, da morte e ressurreição de Cristo. Hoje, não existe apóstolo nos moldes do colégio apostólico, mas o ministério de caráter apostólico e é desenvolvido por missionários que estabelecem igrejas em diversos lugares do mundo. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Vamos orar, irmão Givanildo. Oremos. Bendito Deus, querido Pai, quero te louvar, quero bendizer o teu nome, te agradecer por esta oportunidade, pedir, ó Deus, que tu continue com as tuas mãos estendidas, abençoando o teu ungido, pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a diretoria, o ministério da igreja. Senhor, que esta bênção se estenda também, Pai, para todos aqueles que fazem a superintendência das escolas dominicais, todos os dirigentes, vice-dirigentes, secretárias, todos os professores e alunos desse seminário, o maior seminário teológico do mundo. Que essa lição, quando estiver sendo ensinada nas classes, que o Teu Espírito Santo se utilize, Senhor, de cada professor para ensinar, Senhor, com a graça, a unção e a sabedoria do Teu Espírito Santo. Senhor, levanta obreiros, levanta missionários, que tenham, Senhor, esse ofício de apóstolo para levar a mensagem do Evangelho, para fazer com que o Teu nome seja conhecido nos 4 cantos da terra. Te agradecemos, ó Pai, por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 6ª lição com o tema O Ministério de Apóstolo. Na próxima semana estudaremos a 7ª lição deste 2º trimestre, que tem por título O Ministério de Profeta. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar nas sexta-feiras, 22 horas, e também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Não esqueça de ativar o sininho e compartilhar o link. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.